Olá, temos aí os primeiros participantes. A primeira é a Sandra, hoje foi a mais rápida. Marcos Teodoro, seja bem-vindo, Marcos. Tudo jóia? Boa tarde, a paz. Sempre peço àqueles que chegam primeiro que me deem aí um retorno se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Pode fazer isso, Marcos? Você, Sandra, por favor? Oi, Sandra, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Podem me dizer se o áudio e o vídeo estão bons? A paz do Senhor, Gi. Tudo bem? Como é que tá em Paraisópolis? Amém. Alguém aí no perfil da igreja no Face, né? Abençoando a live. Acredito que possa ser a Andriele. Obrigado, Marcos, pelo feedback. Irmã Carmen, Andréia, tudo bem? Diego. Ô, Diego, tudo jóia? Débora, Vanessa, Gabriel Firmino, Saulo. Oi, Saulo, tudo bem? Como é que vocês estão? Ah, obrigado, Diego. Isso é sempre muito bom receber esse feedback aí. Se o áudio e o vídeo estão legais. Muito importante. Muito bem, deixa eu colocar o link da live lá no grupo, porque algumas pessoas que não têm Facebook acompanham pelo link lá. Deixa eu colocar esse link lá. Perdão, gente. Vamos lá, então? Vamos orar? Obrigado, Saulo. A paz do Senhor, irmã Carmen. Oi, Lucas. Tudo bem? Que bom que você está aí, Lucas. Bom te ver aí. Sara também sempre acompanhando. Vamos lá, vamos orar. E vamos começar. Que ainda temos muito o que estudar, graças a Deus. Amém. Obrigado, gente. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pela bênção da vida, pela graça da salvação em Jesus, pela excelência e existência da Escritura. E nós suplicamos a Ti humildemente que esse período agora seja abençoador, seja edificante, seja desafiador e que possamos crescer um pouco mais de glória em glória, dar um passo a mais na Tua direção, no contato com a Tua Palavra, para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado e, sobre todas as coisas, o Teu povo seja aproximado do Senhor pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Andriele, seja bem-vinda. Mauri, seja bem-vindo, Mauri. Boa tarde. Shirley, sempre aí com a gente, seja bem-vinda. André dos Santos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início, então, ao nosso 7º encontro. Aliás, já iniciamos, né? Quando oramos, já iniciamos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre aquelas regras básicas para a interpretação responsável da Bíblia Sagrada. Sempre gosto de fazer aquela recapitulação, né? Que ajuda a gente a gravando. A regra áurea da interpretação bíblica, que é a Escritura explicada pela Escritura, a Bíblia é sua própria intérprete,
A Bíblia, embora você possa fazer uso de recursos externos fora da Bíblia, a Bíblia é suficiente em si mesma para se explicar. A primeira regra da interpretação, sou eu, Patrícia, mas está no perfil da Andriele aqui para mim. Mas seja bem-vinda, Patrícia. A primeira regra da interpretação é tomar as palavras no seu sentido mais usual e comum dentro da Bíblia. A segunda regra é tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. A terceira regra é tomar as palavras e as porções no sentido indicado pelo seu contexto, onde vimos contexto remoto, contexto imediato, anterior e posterior. A quarta regra que nós vimos na quarta-feira. Oi, Valéria. Oi, Nice. Tudo bem? A quarta regra é levar em consideração o objetivo e o propósito do livro ou da passagem toda. E aí nós vimos lá alguns exemplos de perguntas que devemos fazer ao texto, né? E nessa pergunta a gente já vai levantando o contexto do texto ao fazer essas perguntas. Levantamos tanto o contexto literário quanto o contexto histórico, né? Quem escreveu, para quem escreveu, em que condições escreveu, de onde escreveu, isso é contexto histórico, e o contexto literário mesmo, no texto ali, o que vem antes, o que vem depois. Oi, Kemily, seja bem-vinda. Sirlei, graça e paz, seja bem-vinda. Então, vimos ali a quarta regra, e vimos a quinta regra, que é necessário consultar as passagens paralelas, e vimos ali o paralelismo de palavras, de ideias e de ensinos. Bom, vimos todas essas regras já, algumas nós citamos alguns exemplos, comentamos cada uma delas nos encontros passados. Então hoje vamos dar uma pausa nas regras de interpretação para a gente falar sobre gêneros literários, tipos de literatura. Oi, Fábio, seja bem-vindo. Carol, do Diego, seja bem-vindo. Irmã Geralda também, bem-vindo. O Leandro, outro paraísopolense, aí conosco. Tudo bem, Leandro? Seja bem-vindo aí. Então, hoje nós vamos falar sobre gêneros literários. Já vimos algumas regras fundamentais de interpretação. Agora nós vamos falar sobre gêneros literários hoje, nesse primeiro momento. A Bíblia, como texto, ela é composta de vários conjuntos de textos com formatação, com configuração literária, com tipo de texto diferentes uns dos outros. Você já deve ter notado isso na sua leitura. Você se esbarra aí lendo a Bíblia com textos que são uma narrativa histórica, com textos que são poesias, textos mais poéticos, né? Com textos com características diferentes uns dos outros. Oi, Jorge, seja bem-vindo. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, porque isso tem um peso, isso influencia no momento da gente estudar a Bíblia, no momento da interpretação. Isso é importante, é relevante para a gente. Não pense que isso é um fator a ser desconsiderado na hora de estudar, de ler, de interpretar a Bíblia, porque não é. O tipo de texto com que você lida, isso não é só na Bíblia, mas na Bíblia também, o tipo de texto tem que influenciar na maneira como você interpreta esse texto. Já é? Então, por exemplo, se você está lendo um artigo jornalístico, né, uma reportagem jornalística, é diferente ler esse texto escrito por um jornalista com o propósito de informar, do que ler uma letra de música, por exemplo, do que ler uma poesia, ou até mesmo do que ler um esboço, um sermão, né, escrito. É diferente, porque os tipos de textos são diferentes, os autores assumiram regras, temas diferentes
devido aos propósitos que cada um tinha. Então, quando você lê uma reportagem jornalística, é de se esperar que o jornalista não faça muito uso de linguagem figurada, de símbolos, de enigmas, de parábolas, de metáforas e assim por diante. Por quê? Porque o objetivo dele é ser o mais objetivo, claro e preciso possível no transmitir a sua informação, né? Omitindo, tanto quanto possível, as suas opiniões pessoais. Isso é a característica de um texto jornalístico. Se você lê, por exemplo, também, pega a sua Constituição, você deve ter uma cópia da Constituição brasileira aí na sua casa, e vai ler lá algum trecho, você vai ver que o tipo de texto é muito diferente de um texto jornalístico. Porque ali não está com o objetivo de te informar, está com o objetivo de estabelecer leis, critérios, regras, né? E vem numa formatação diferente. Então, tudo isso influencia, tá bom? Influencia. Já se você pega uma letra de um louvor, por exemplo, de uma música, você vê que o autor, apesar dele querer transmitir algo, isso toda pessoa que escreve quer, mas ele não está preocupado em ser preciso, né? Em obedecer muitas regras, porque ele está lidando mais com sensações, emoções. É natural isso na poesia. Se você pega, por exemplo, também um texto científico, né? Um artigo científico, lá para fazer um trabalho para a sua faculdade, a formatação e o uso da linguagem é diferente. Então, isso acontece dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia, você tem trechos que o autor usou um tipo de formatação para o texto, um tipo de texto que é diferente de outros textos da Escritura. Um abraço para você também, Leandro. Saudade de você. Como é que está a esposa, a filhinha? Então, por exemplo, nós vamos dar uma passada aqui pelos tipos de texto mais comuns da Escritura. Bom? Dentro da Bíblia, nós encontramos aquilo que é chamado de literatura legal, ou texto jurídico, né? Texto que é lei, literalmente lei. Um exemplo disso, por exemplo, você encontra esse tipo de texto em Êxodo, encontra em Levítico. Levítico é um livro que as pessoas têm muita dificuldade com ele, porque quase todo ele, boa parte dele, é de estrutura escrita em textos jurídicos, em textos legais. É como se fosse realmente uma constituição, né? Dizendo ali, descrevendo o comportamento, colocando esse comportamento como um pecado, aí vem, consequentemente, as penas. É literalmente um texto de lei, um texto legal, é um texto jurídico. Então, esses textos, eles dispõem artigos, regras, mandamentos, tudo isso numa forma ordenada, normalmente esclarecendo suas condições, as penas, estabelecendo critérios, tá bom? Então, tem esse tipo de texto na Escritura, que é o texto legal, o texto jurídico. Talvez seja o tipo de texto que as pessoas têm mais talvez não dificuldade, mas que as pessoas têm menos apreço. Tem gente que chega realmente a dizer que não gosta de Levítico, porque é um texto que só fala de lei, né? Tal pecado, tantas efas de farinha, tal pecado, tantos pombos, tantos cabritos, ficará tantos dias, não sei o quê, estabelecendo os critérios da lei. Mas esses textos são importantes, são palavra de Deus, são escritura do mesmo jeito, e eles têm a sua relevância dentro da ordem de interpretação do mesmo jeito que qualquer outro. Tá bom? Então esse é um gênero literário encontrado na Escritura. Irmãos que são advogados não vão encontrar tanta dificuldade com esses textos, porque estão acostumados a lidar com textos dessa natureza, com textos desse tipo, né? Textos jurídicos. Outros irmãos podem encontrar um pouco mais assim, podem demonstrar mais estranheza com esse tipo de texto, que é o texto jurídico. Nós temos também na Bíblia, além do texto legal, do texto jurídico, nós temos o que é chamado de literatura histórica. O texto é realmente uma narrativa histórica, tá bom? É um texto
histórico, é o texto que narra uma série de fatos, uma série de acontecimentos de maneira encadeada, de maneira organizada. Está literalmente contando uma história. Os livros históricos são assim, o livro dos reis é assim, o livro de Josué é assim, está contando aquela história, né? E aí eles foram, guerrearam, aconteceu isso, caiu aquilo, e Deus fez isso, aí eles perderam essa batalha, voltaram, os inimigos vieram atrás, mas aí Deus viu isso, está narrando uma história. Então esse tipo de texto é chamado de literatura histórica, narrativa histórica, tá bom? E você não pode, por exemplo, interpretar um texto de narrativa histórica exatamente do mesmo jeito que você interpretaria um texto lá de Levítico, que é um texto jurídico. Porque o texto jurídico não está narrando nenhum episódio, ele está falando do pecado em geral, estabelecendo os critérios de penalidade para aquele pecado. A narrativa histórica não está traçando leis, embora ele carregue princípios ali dentro dele. Ele está narrando os fatos. Então, perceber essa diferença entre os tipos de texto é muito importante. Tá bom? Outro tipo literário que você encontra dentro da Escritura, que obviamente aqui, ao contrário do texto jurídico, esse é talvez o gênero literário dentro da Escritura que as pessoas mais se identificam, que é a literatura poética. É aquele texto onde o autor busca revelar suas emoções e sentimentos, suas impressões, suas percepções acerca de algo, de alguém, de uma circunstância, fazendo uso daquela linguagem mais simbólica, mais metafórica, mais emotiva, geralmente em forma de verso, né? Quase nunca em verso de prosa, mas tem também em forma de prosa, por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó é uma literatura poética na maior parte dele, não ele todo, mas na maior parte, só que escrito não em verso, mas escrito em prosa, né? Em verso é quando vem ali, literalmente como salmos, né? Então, você tem esse tipo de literatura. Então, você pega, por exemplo, o Salmo 23, tão conhecido e tão amado, e pega um texto de Levítico dizendo lá dos pecados de ignorância. Quando cometer esse tipo de pecado, se a pessoa não sabia, era por ignorância, será tanto, mas se não foi na ignorância, será assim, será assado, o sumo sacerdote vai fazer isso, fazer aquilo. Aí você pega o Salmo 23, você não vai interpretar esses dois textos usando o mesmo tipo de critério. Você tem que levar em consideração que um está falando com linguagem completamente figurada, né? O Senhor é o meu pastor. Como assim? Eu não sou uma ovelha de verdade, isso é figurado. Né? Eu não sou um boi, não sou uma ovelha, eu não sou um animal para ser pastoreado literalmente. Então, isso é linguagem figurada. Vai me levar a águas tranquilas, pastos verdejantes. O que eu vou fazer com pasto? É linguagem figurada, quando você pega um texto poético. Lá não está usando linguagem figurada. Tá? Lá ele está estabelecendo critérios de lei. E na narrativa histórica já é outra coisa também, porque lá ele está narrando, ele não está nem descrevendo emocionalmente, embora a narrativa histórica pode carregar uma grande carga emotiva, né? Mas não é a intenção dele ali florear o negócio, falar em linguagem simbólica, e é diferente um do outro. Estão conseguindo acompanhar essas diferenças aí? Isso é muito importante, tá? Para na hora de interpretar, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer é identificar que tipo de texto eu estou estudando. Se é um texto poético, se é uma narrativa histórica, se é um texto jurídico, né, um texto legal, se não é. Não significa também que você só vai achar poesia dentro de Salmos, ou de Jó, não. Você tem poesia na Bíblia inteira. Esses livros, eles trazem uma carga, né? A grande parte deles é poesia. Mas você encontra, por exemplo, poesia lá em Êxodo, quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho e Deus elimina o exército de Faraó. Do outro lado, Miriam faz um cântico, e aquele cântico é o quê? É um salmo. Aquele cântico é uma poesia, é uma letra de música. Eles cantaram ali, deram glórias a Deus com o louvor, com o hino,
E aquele texto do hino, se você está estudando ele, é uma literatura poética. Está lá em Êxodo, mas é poesia. Se você pega o Evangelho de Lucas e vê o Cântico de Zacarias ou o Cântico de Maria, você está lidando com literatura poética, porque é um cântico, eles estavam cantando, dando glória a Deus. Apesar de estar lá, no Evangelho, não é um texto narrativo, é um texto poético. Aquele trecho é poético. Entenderam isso? Então, não significa, por exemplo, que eu dizer que tem os livros poéticos da Bíblia, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, que é totalmente poético, e você fala, só existe poesia ali dentro. Não, existe poesia na Bíblia inteira. Só que não vai ser a maior parte dos livros fora desses. Nos outros você encontra trechos poéticos. Do mesmo jeito que você pode encontrar dentro de Eclesiastes textos que não são necessariamente poéticos. Então a gente precisa identificar isso. Como que eu identifico? Vendo essas características, gente. Você observa essas características de cada gênero e identifica. Tá bom? Maria Antônia, seja bem-vinda. Um outro gênero literário que a Bíblia traz muito é a literatura profética. A literatura profética, você encontra isso dentro da Bíblia. É aquela expressão em linguagem humana da revelação que Deus deu ao profeta, aquele autor. Esse é o texto profético. São normalmente relatos de visões, sonhos, são teofanias. O que é uma teofania? Aparições, né, da glória ou da pessoa de Deus. São instruções diretas dadas por Deus aos profetas. E essas instruções migraram para o texto, né? Para o texto, fazendo uso de recursos da linguagem humana, o que torna o texto profético geralmente cheio de simbolismos, tá bom? Então, o texto profético, normalmente, ele é carregado de simbolismos, de uma linguagem figurada também, diferente da poesia, né? Mas com essa mesma característica. Por quê? Porque o texto profético é o profeta colocando em linguagem humana, em linguagem escrita, algo que Deus revelou a ele, seja por meio de visão, de sonho, de teofania, de instrução direta, de alguma coisa. Agora, como é que ele vai pegar uma visão que ele teve e colocar isso num texto, numa linguagem em formato gráfico, em formato escrito, em formato verbal, né? Como é que ele vai fazer isso? Na hora de ele transformar a visão que ele teve em texto para escrever, ele tem que recorrer à linguagem humana, não tem jeito, né? E quando ele recorre à linguagem humana, ele normalmente, para traduzir aquilo que ele viu, aquilo que ele sentiu, ele vai fazer uso de simbolismos, tá? Então, não é que ele só use símbolos, mas normalmente a linguagem profética vem carregada de simbolismo, por causa dessa tradução. Ele tem que traduzir o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele sentiu e o que Deus estava sentindo quando falou ali no texto. Então, na hora dele traduzir isso para essa linguagem humana, ele faz uso desses recursos simbólicos. Tem um outro tipo ainda, um outro gênero literário que aparece na Bíblia, que é a literatura evangélica, literalmente. Irmã Conceição, seja bem-vinda, tudo bem? A literatura evangélica é literalmente os evangelhos, né? Mas os evangelhos não são uma narrativa histórica? São também, não deixam de ser narrativa histórica, porque estão narrando a história de Jesus. Mas a literatura evangélica, ela é diferente um pouco da narrativa histórica propriamente dita, porque a literatura evangélica registra fatos acerca do nascimento, vida, ensino, morte e ressurreição específicos de Jesus. E na narrativa evangélica pode aparecer inclusive poesia, como eu já dei o exemplo aqui do Cântico de Zacarias, de Marias, lá em Lucas. Pode aparecer o uso de parábolas, porque Jesus usou muito esse recurso. Então a literatura evangélica vai
trazer esses tipos de cuidados específicos também, porque ela pode ser um texto de narrativa, por exemplo, um texto narrativo aqui. E Jesus percorria as aldeias, curando os enfermos, expulsando demônios e pregando o evangelho do reino. Esse versículo ele está só narrando, ele está narrando o fato de que Jesus percorria as aldeias fazendo essas três coisas, curando enfermos, expulsando demônios e pregando o evangelho do reino. Nesse versículo, ele não está dizendo qual era o evangelho do reino, nesse versículo, né? Ele vai dizer em outros. Não está dizendo que tipo de cura ele operou, ele está simplesmente narrando o fato de que Jesus percorria essas aldeias fazendo isso. Então, esse versículo é um texto de narrativa histórica. Aí você passa ali um pouquinho para frente e tem Jesus fazendo uma pregação do reino, e para fazer essa pregação ele fala lá, né? Porque o reino de Deus é semelhante a uma rede que, lançada no mar, traz todo tipo de peixe, e o dono da rede separa o peixe bom do peixe ruim. Aí já é uma parábola, não é mais uma narrativa histórica. Entendeu? Então, ir identificando isso é importante. Tá? Nós vamos falar sobre parábolas também para frente, porque parábola é um tipo de texto específico, né? Que requer seus próprios cuidados ali. Tem um outro tipo de texto também ainda na Bíblia, que é a literatura epistolar, ou seja, as cartas, que a gente acha no Novo Testamento, as cartas, literalmente, cartas pessoais ou cartas circulares, né? Qual que é a diferença? Carta pessoal, por exemplo, é aquela que Paulo escreveu direto para Filemon. Filemon era uma pessoa, né? Ele escreveu uma carta para o Filemon, é uma carta pessoal. A primeira carta para Timóteo, né? Ele está escrevendo uma carta para pessoa, para Timóteo. Segunda Timóteo, uma carta pessoal. Tito é uma carta pessoal. Agora, o que a gente chama de carta circular? É aquela carta que não foi escrita para uma pessoa, foi escrita para uma igreja, ou um conjunto de igrejas, ou para ser lida em várias igrejas mesmo, para circular. Então você tem a literatura epistolar, tanto pessoal quanto circular. As epístolas, elas podem também fazer uso de outros gêneros. Lá na epístola ele pode trazer um cântico, citar um salmo, citar uma profecia, fazer uma profecia, pode ter um trecho ali na epístola que é narrativo, e ele pode fazer uso dos outros gêneros lá dentro da epístola também. Tá bom? Oi, Tina, tudo bem? Seja bem-vinda. E nós temos também um outro tipo de texto ainda. Olha para você ver quantos tipos de texto eu citei aqui, né? Você tem literatura legal, texto jurídico, você tem literatura histórica, narrativa histórica, você tem texto poético, seja em verso ou em prosa, você tem literatura profética, você tem literatura evangélica, você tem literatura epistolar e você ainda tem também literatura apocalíptica, que é muito semelhante à literatura profética. Na verdade, é um tipo de literatura profética específica, que a gente chama de literatura apocalíptica. É aquela profecia que é escatológica, né? A profecia que fala a respeito de fim dos tempos, de fim das coisas. Isso é literatura apocalíptica. Escatologia é a parte da teologia que fica por conta de estudar os textos e as doutrinas relativas à volta de Jesus e ao fim dos tempos. Então, a literatura apocalíptica ela é de natureza escatológica, ou seja, normalmente ela está ligada com esses assuntos. Também, como a literatura profética, né, ela é carregada de simbolismo, de figura de linguagem, e é muito comum símbolo e figura de linguagem em literatura profética e literatura apocalíptica. Se você não sabe o que é figura de linguagem, a minha recomendação, e agora eu vou fazer essa recomendação o tempo todo, é que você busque uma gramática de língua portuguesa boa, né, atualizada. Hoje em dia você encontra algumas aí em PDF, apostilas de curso, para concurso, qualquer coisa assim de língua portuguesa, e vai dar lá uma estudadinha, uma recordada em o que é figura de linguagem. Porque figura de linguagem na Bíblia, se você não conhece figura de linguagem,
eu posso dizer com certeza que você vai ter muito mais dificuldade de ser um bom intérprete da Bíblia. Tá? Não posso dizer que você não vai ser, mas você vai ter muito mais dificuldade para ser um bom intérprete, fazer uma interpretação responsável, se você ignorar que deve estudar figura de linguagem da língua portuguesa, da língua humana, mas da língua portuguesa especificamente. Por quê? Porque a Bíblia faz uso de figura de linguagem o tempo todo, em todos os tipos de literatura, quase. Então, precisamos ter uma ideia, pelo menos, né, das figuras de linguagem. Eu vou até falar das figuras de linguagem para frente, vou falar das principais, das mais comuns na Bíblia, vou tentar trazer alguns exemplos dentro da Bíblia mesmo, para que a gente veja isso. Isso é muito importante, tá? Aliás, eu vou fazer isso agora. Vamos falar, como eu estou falando de gênero literário, né? Acho que esse assunto vai caber muito bem aqui. Vamos dar uma passadinha nas principais figuras de linguagem? Eu sei, se você está assistindo essa live, esse encontro, seja agora aqui ou gravado, e fala assim, mas eu vim aqui não foi para estudar a língua portuguesa, foi para aprender a interpretar a Bíblia. Eu sinto muito, mas as duas coisas andam de mão dadas, não tem como a gente fugir. Porque a Bíblia que você vai ler, como eu já disse antes, ela está em língua portuguesa. Então, não tem como você interpretar a Bíblia sem interpretar um texto português, porque o texto que você está interpretando é também um texto português. Então nós vamos dar uma passadinha rápida, porque, claro, não estou aqui para dar aula de português, né? Reforço, aula de português para ninguém. Até porque eu não tenho gabarito mesmo para isso, não tenho know-how para isso. Talvez a Tina, que está aí, tenha, né? É professora, tem gente aí com mais capacidade que eu para isso. Mas é importante a gente dar uma passadinha para você ter uma ideia e depois você pode fazer seus próprios estudos aí. Hoje a internet te favorece muito, com muito recurso, né? Provavelmente a figura de linguagem mais comum na Bíblia é a metáfora. O que é a metáfora? Metáfora é aquele mecanismo, né, de linguagem que a gente usa para, quando se toma emprestado a característica de uma coisa para falar de outra. É quando você toma emprestada a característica de alguma coisa, utilizando essa própria coisa como a característica. Um exemplo de metáfora, no capítulo 15 de João, você tem um exemplo de metáfora. No capítulo 15 de João, Jesus começa assim, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Aquele que está em mim e dá fruto, meu pai o poda para que dê mais fruto ainda. Mas aquele que está em mim não dá fruto, o agricultor corta e é lançado no fogo, porque para nada mais presta. Essa é a vontade do Pai, que deis muito fruto, que o vosso fruto permaneça. O que é isso? É uma linguagem que fazendo uso de metáfora, porque eu não sou um galho, eu não sou um pedacinho de galho de parreira. Jesus não é realmente um pé de uva, né? Então ele está usando uma linguagem de metáfora. Ele tomou emprestado características de um pé de uva para falar da nossa relação com ele, de Deus conosco. Isso é metáfora. Eu preciso entender a metáfora, o que é uma metáfora, para eu interpretar bem lá. Já pensou se alguém sair pregando aí porque leu lá e entendeu o literal que Jesus, na verdade, não é um ser humano, é um pé de uva, né? O exemplo aqui é muito grosseiro e simples, mas há erros desse tipo por aí que eu já vi de pessoas que consideraram metáfora como linguagem literal, como texto denotativo e não conotativo, né? É importante também conhecer a diferença entre esses dois aspectos, denotação e conotação, tá? Conotação é quando você atribui um sentido emprestado, um sentido figurado a uma coisa, e denotação é quando é uma descrição real da coisa.
há também uma figura de linguagem, você não precisa guardar os nomes dessas figuras de linguagem, a não ser que você queira e a não ser que você vai fazer um concurso, porque isso cai muito em concurso, né? Mas há outra figura de linguagem que aparece na Bíblia, que é a sinédoque. O que é a sinédoque? É quando você substitui a parte pelo todo ou o todo pela parte. Como é que eu vou dar um exemplo para vocês? É difícil assim a gente lembrar, né? A gente sempre sabe o que é. Acho que tem um texto em Provérbios 1,16 que faz uso disso. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí, ó. Provérbios, capítulo 1, versículo 16. Vai dizer assim, ó. Provérbios 1,16. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Falando dos homens maus, né? Diz que os pés deles correm para o mal. Quem corre para o mal é só o pé dele? Não, é ele inteiro. Não tem jeito de só o pé correr, né? Só que você toma o pé para representar a pessoa inteira. Então, quando você toma a parte pelo todo ou o todo pela parte, o nome disso é sinédoque, tá? E na literatura de provérbios isso acontece o tempo todo, né? A língua mentirosa encontrará a sua paga. Não é só a língua, é a pessoa inteira, mas está usando a língua para representar a pessoa. Então, quando você faz esse recurso de usar o todo pela parte, ou a parte pelo todo, o nome disso é sinédoque, e isso aparece na Bíblia. Tá? Você usa essas figuras de linguagem no seu dia a dia, só não sabia disso, talvez. Né? A gente faz isso sem perceber, né? Então tem a sinédoque, você tem também a metonímia. O que é a metonímia? Metonímia é quando você toma a causa pelo efeito ou o símbolo pelo que, o que esse símbolo simboliza. Vamos ver aqui. Lucas 16, eu não lembro o versículo, vamos ver aqui. Mas em Lucas 16 nós temos algo assim, quer ver? Lucas 16, deixa eu achar qual é o versículo. Sim, é o versículo 29. Lucas 16, a partir do versículo 19, é aquele trecho em que Jesus fala do rico e o Lázaro, que os dois morreram, o Lázaro foi para o seio de Abraão, no céu, o rico foi para o inferno e tiveram aquele diálogo, né? No diálogo que o rico lá no inferno tem com Abraão, ele pede para Abraão deixar Lázaro voltar, aparecer para os irmãos dele que ainda estavam vivos para avisá-los. A resposta de Abraão no versículo 29 é assim: respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, Abraão falou, eles têm Moisés e os profetas, basta darem ouvido a Moisés e os profetas. Como é que eles iam dar ouvido a Moisés e os profetas? Os profetas e Moisés já tinham morrido há muitos anos. Por que Abraão falou isso para eles? Porque ele não quer se referir literalmente a Moisés e os profetas. Ele está tomando a causa pelo efeito, ou seja, o efeito de Moisés e os profetas é a escritura, o que eles produziram. Então, em vez de ele falar, lá eles têm a escritura, têm a Bíblia, ele falou se referindo aos autores. Lá eles têm Moisés e os profetas, basta dar ouvidos. Moisés e os profetas ali é um sinônimo de escritura, de Bíblia, daquilo que Moisés e os profetas deixaram de legado, né, que ainda estava lá. Então, como nós temos a Bíblia, Deus não vai deixar ninguém voltar para nos avisar, porque Moisés e os profetas já nos avisaram. Essa é a lição ali. Então, isso é uma figura de linguagem, tá? Então, você ainda hoje pode ouvir Moisés e os profetas, olha só. Só abrir a Bíblia que Moisés ainda fala, né?
de uma forma figurada. Ele ainda fala. Os profetas ainda falam. Tá bom? A prosopopeia. Prosopopeia é outra figura de linguagem que aparece na Bíblia. Prosopopeia, por exemplo, é quando você atribui características de ser humano a coisas inanimadas, coisas sem vida, por exemplo, cadeira, porta. Você atribui características que são próprias só de seres vivos, né, de seres humanos, a coisas que não são vivas. Um exemplo disso Salmo 98. Salmo 98 tem. Quer ver o Salmo 98? Aí, ó. Salmo 98, 7 e 8. Diz assim, ó. Salmo 98, 7 e 8. 2 versículos lindos, né? Diz assim: ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Agora olha o versículo 8. Os rios batam palmas. Como é que o rio vai bater palma? O rio não bate palma, não tem jeito. O rio não tem nem mão. Mas está atribuindo uma característica humana, né, um hábito humano, a algo que não é humano, algo que não tem vida, que é o rio. Né? Os rios batam palmas e juntos cantem júbilo os montes. Os montes também não cantam. Tá? O vento está assoviando aqui, olha. Isso aí essa é figura de linguagem. O vento não assovia, tá bom? Isso é prosopopeia, tá bom? Figura de linguagem. Eufemismo aparece na Bíblia. Aliás, o eufemismo é uma figura de linguagem que as pessoas quase nunca percebem aí dentro da Bíblia. Mas ele existe e é preciso conhecê-lo. Eufemismo é quando você substitui uma coisa que pode ser chocante ou desagradável, ou até injuriosa, né, ofensiva, por outra que seja mais leve de ouvir, que seja mais fácil de ouvir, mas que no fundo quer dizer a mesma coisa chocante, desagradável que você queria dizer. Então, eufemismo é quando você diminui a ênfase, diminui o tamanho do que você está dizendo, mas sem perder muito o sentido. Um exemplo disso é quando o apóstolo Paulo diz que os crentes que morreram dormem. Isso é um eufemismo. Eles morreram mesmo, só que ao invés de dizer morreram porque espiritualmente não morreram, ele diz dorme, mas é só um eufemismo. Vamos ver isso em... Tem um exemplo em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, você vai encontrar algo assim, quer ver? Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, deixa eu lembrar o verso... isso mesmo, versículo 15. Olha só. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, falando da volta de Jesus, né? Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Já pensou se você entende aí os que dormem de forma literal? O que Jesus está dizendo é que vai encontrar com ele primeiro no céu aquelas pessoas que estiveram literalmente dormindo. Porque nós não vamos antes deles, não vamos preceder os que dormem. Então os que dormem têm que ir primeiro. Ou Jesus dá um jeito de acordar eles e levar, ou eles vão subir dormindo mesmo. É isso que você faria se você interpretasse literalmente. De modo algum precederemos os que dormem. Esse os que dormem é um eufemismo, é uma maneira mais gentil de dizer aqueles que já morreram em Cristo. Tá bom? Isso é um eufemismo. O contrário do eufemismo, né? Quase um contrário do... Oi, Ludmila, tudo bem? Seja bem-vindo.
O eufemismo, então, ele diminui a carga, né, do que você está querendo dizer. O contrário, quando você intensifica algo, né, aumenta algo de maneira simbólica, o nome disso é hipérbole. Então, hipérbole, por exemplo, tem um exemplo lá no Salmo 119, se eu não me engano é o versículo 140, se não me falha a memória, que diz: rios de água fluem dos meus olhos porque os homens não guardam a tua lei. Não tem condição de sair um rio inteiro do olho do salmista, né? Como é que vai sair um rio de lágrimas? Rio de lágrimas, ele intensificou, ele aumentou de propósito, né? Em vez dele falar chorei muito porque as pessoas não guardam a tua lei, ele diz rios de lágrimas. Ele teve a intenção de exagerar, né? O nome disso é hipérbole. Joia? Parábola é uma figura de linguagem. O que é uma parábola? Lembra que eu falei da metáfora? Que a metáfora, por exemplo, como deu exemplo lá de Jesus falando em João 15, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. A parábola é uma metáfora, só que maior, mais extensa e com uma lição de moral. Quando você faz uma metáfora um pouco mais extensa, que carrega nessa metáfora um ensino, carrega uma lição, a moral da história, tem uma moral da história, o nome disso é parábola. A parábola, então, é uma metáfora maior que tem um ensino, que tem uma moral da história. É uma narrativa em linguagem alegórica, é uma alegoria, como uma metáfora, só que maior, tá bom? Com uma carga de ensino moral. Por exemplo, o texto do filho pródigo, a dracma perdida, a ovelha perdida, são parábolas. Okay? Então, essas são as figuras de linguagem, pelo menos que eu consigo lembrar, as mais comuns, pelo menos, na Bíblia. Você vai encontrar outras também, mas essas são as mais comuns. Então, como é bom a gente ter uma ideia delas. Agora que a gente viu, parece que vai vindo à sua cabeça, assim, outros textos, e você fala, aqui eu tenho figura de linguagem. Figura de linguagem é o tempo todo na Bíblia, o tempo todo mesmo. Até você, no seu dia a dia, você usa os recursos de figura de linguagem o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Né? Para fazer as piadinhas, para fazer suas brincadeiras. Quando você lê uma brincadeira aí nos grupos do Zap, sempre tem figura de linguagem envolvida. Então hoje aí vimos, deixa eu ver quanto tempo nós ainda temos. Ainda temos alguns minutos. O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês conseguem perceber o valor de conhecer isso? O valor de saber dessas figuras de linguagem, saber identificar esses gêneros, esses tipos literários dentro da Bíblia? Ou vocês acham que isso não é tão importante assim? Quero lá um feedback de vocês. Quero ver aí os comentários, ver o que vocês pensam disso. Olha o Caetano aí. Oi, Caetano, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Vamos lá, vou esperar pelo menos alguns de vocês digitarem alguma coisa aí. Vamos ver. Quero um feedback de vocês. Vocês conseguem perceber o valor disso? A importância de identificar isso? Já tinham percebido essas diferenças de texto dentro da Bíblia? Ué? Ninguém? Meu comentário aqui no celular que parou. Ah, voltou aqui. Né?
119, 136, né? Me corrigiu ali. A Leni está dizendo, extremamente importante esse estudo de figura de linguagem. É muito importante, sim, né? A Sandra também, a Tina concordando, o Marcos Teodoro, sinceramente não. Sinceramente não o quê? Sinceramente não sabia disso ou sinceramente não consegue ver o valor de saber disso dentro da Bíblia? A Gi dizendo, facilita na hora da interpretação do texto. Não só facilita, pode fazer a diferença entre uma interpretação correta ou não. Tá, Gi? Pode fazer toda a diferença lá no final da história. No produto no resultado do seu estudo, conhecer isso pode fazer uma diferença. O Mauri está pedindo para repetir as figuras de linguagem. Repetir os nomes, eu vou repetir os nomes, porque depois vocês encontram bastante material na internet para pesquisar, tá, Mauri? Eu falei da metáfora, falei da sinédoque, falei da prosopopeia, da metonímia, falei do eufemismo e da hipérbole, se eu não me engano. Tá? A Shirley dizendo, é importante, pois assim evitamos erros graves. Entendo que a figura de linguagem com suas divisões são ferramentas de suma importância para a compreensão dos textos, disse Diego. É importante. A Andriele dizendo, ou a Patrícia, né? É muito importante. Eu só consegui entender metáfora depois de estudar figuras de linguagem, como a da Oliveira. Sim, dar uma estudadinha nisso pode ajudar. Claro, alguém que nunca estudou sobre figura de linguagem, que nunca estudou gêneros literários, se começar a ler a Bíblia, pode entender? Claro que pode, tá? Eu nunca neguei isso aqui e nunca vou negar, não existe isso. Deus abençoa, abençoa pela fé mesmo, a pessoa consegue entender, só que ele poderia entender melhor, ele poderia entender muito mais coisas, perceber muito mais coisas, se conhecesse. Tá? Eu nunca disse que as pessoas não são capazes de fazer uma leitura da Bíblia sem esse conhecimento. Mas eu também não posso ser leviano, né, ser maldoso até, em dizer que vai conseguir fazer do mesmo jeito que alguém que se dedica a estudar essas coisas. Porque a pessoa sai na frente quando conhece isso. Ela já tem uma vantagem, ela decodifica melhor a mensagem que o texto está trazendo do que a pessoa, às vezes, que não consegue saber isso. Mas as pessoas conseguem ler a Bíblia sem esse conhecimento, tá? Não nego isso, não. É de muita importância, disse a Kemily. O Marcos Teodoro disse, mas agora será mais fácil a interpretação. Com certeza vai te ajudar. Eu tenho certeza que quando você for ler a Bíblia depois desse nosso encontro aqui, se você ainda não tinha tido contato com esse tipo de assunto, você vai perceber essas coisas na Bíblia e isso vai ajudar você, eu garanto, tá? A Vanessa Oliveira está dizendo, extremamente importante para uma responsável interpretação da Palavra de Deus. Sim, essa é a diferença, né? Uma interpretação mais responsável. Não que a pessoa que não saiba isso seja irresponsável, ela não é irresponsável. Eu estou dizendo que uma interpretação que faz parte da nossa responsabilidade querer interpretar melhor, né? E sabendo que para interpretar melhor eu poderia conhecer isso, aí já está na questão de escolha da pessoa valorizar isso ou não. Tá bom? Irmã Geralda, quanto mais conhecimento da Bíblia, melhor. Marcos Teodoro não havia percebido a diferença. A Tina está fazendo uma pergunta. No Apocalipse a linguagem é figurada? É carregado de linguagem figurada. Ela não é figurada o tempo todo. Mas como é uma literatura profética, uma literatura apocalíptica, ela vem carregada de simbolismo, de figura de linguagem. Então tem muita linguagem figurada, mas ela não é figurada o tempo todo. Aí tem outros critérios de interpretação também que eu preciso levar em consideração, né? Não é só a figura de linguagem. É o contexto, a coerência do texto dentro do contexto, tudo isso ali.
Marcos Teodoro dizendo, refrescou a memória. Alguns fazem muito tempo que viram isso lá na escola, né? Alguns já viram figura de linguagem na escola, mas podem já ter muito tempo, não se lembra mais. Não é importante você grave os nomes dessas figuras de linguagem, a não ser, como eu disse, que você queira fazer um concurso, aí tem que saber. Mas eu acho bom, você não perde nada em saber isso, você só ganha. Aqui dizendo, pastor, na apostila que estudamos com a Letícia tem todas as figuras. Tem, aquela apostila que a Letícia montou para aquele curso que nós demos, né? Aquele curso sobre leitura, produção e interpretação de textos que o nosso instituto já ofereceu na igreja e teve pouca procura, por incrível que pareça, né? Demos um curso muito bom, com material muito robusto sobre leitura, produção de textos e interpretação de textos, e nós tivemos relativa baixa procura pelo curso. Mas futuramente nós vamos montar uma nova turma, aquela apostila dela é muito boa mesmo. Bom, gente, vou parar por aqui hoje, nosso tempo aí já está em cima. Cris, que bom que você está aí, a Cris Silva. A Cris Silva entrou em contato com a gente lá pelo Face, seja muito bem-vinda aqui também. No nosso próximo encontro, queira Deus, será quarta-feira às 15 horas, eu vou falar de um assunto, não vou me prender mais nessa parte aqui de gênero literário e de figura de linguagem, mas eu vou falar de um assunto muito importante, que é a relação de dois tipos de texto também, dentro da escritura, mas não de gênero literário, mas de estrutura de texto, que esses sim fazem muitíssima diferença na hora de eu formar uma doutrina, na hora de eu montar o meu conhecimento do que a Bíblia ensina sobre as coisas. Tá? Aí vai ser muito importante, nós vamos falar a diferença sobre texto e princípios do texto, vamos falar sobre texto didático, texto narrativo, vamos falar sobre verdade e registro da verdade, coisas que fazem muita diferença na hora de interpretar a Bíblia, e esse sim, o estudo de quarta-feira então é muito importante, porque esses sim fazem muita diferença na hora de você acertar ou não na interpretação do texto, até correndo o risco de montar uma heresia mesmo. Então não perca na quarta-feira que vem, tá? Se você puder, eu deixo aí para você fazer como dever de casa até quarta-feira que vem, dá uma consultada na internet sobre gêneros literários, figuras de linguagem. Não vai te fazer mal nenhum, só vai te fazer bem. Quem sabe você que talvez até fala assim, nossa, eu já não gostava de português lá na escola, agora pastor também falando disso aqui. Quem sabe você agora, sabendo que isso pode ajudar você a conhecer melhor a Bíblia, você veja a língua portuguesa, né, o estudo da língua portuguesa com outros olhos e passe a se tornar, como eu passei, a ser um amante da língua portuguesa, que é uma língua maravilhosa, magistral, belíssima, uma das mais lindas do mundo, se não a mais linda, e passe a gostar de estudar a língua portuguesa, não estudar só para fazer concurso não, estudar porque você quer falar melhor, quer ler melhor, quer interpretar melhor, quer se expressar melhor. Então, é uma recomendação minha, viu? Queira isso, aprenda a gostar. A gente pode aprender a gostar das coisas. Eu sempre fui uma pessoa mais inclinada às disciplinas que nós chamamos da área de humanas, né? Sempre tive um pouco mais de dificuldade com as exatas, física, química, matemática. Depois que eu me converti, eu aprendi a ver a beleza de Deus em todas essas áreas e passei a amar a matemática, a química, a física. Hoje, de vez em quando, quando eu não tenho nada a fazer, ao invés de jogar paciência no celular, como muita gente faz, eu entro na internet, tem um canal lá chamado Aula D, eu pego umas aulinhas lá de física, de química, às vezes de matemática,
Porque eu fico espantado com a grandeza da criação e da inteligência de Deus em criar essas leis da física, em criar as leis da matemática. Isso me encanta, isso me aponta para Deus. Eu consigo ver Deus nisso. Então, quem sabe eu consiga te influenciar nesse sentido também, para que você, né, quem sabe, se torne não só um amante da Bíblia, mais aguerrido depois desses nossos encontros, mas também um amante da língua, quem sabe. É o meu desejo, tá? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Mas não perca quarta-feira que vem. O de quarta-feira que vem realmente é muito importante para a gente caminhar para a reta final, né, do Entendes Tu que Lês. E você vai ficar realmente espantado na quarta-feira. Vou dar exemplos de comparação de texto bíblico, de entendimentos errados que as pessoas têm da Bíblia, que são muito comuns por causa de desprezar tudo que a gente já viu até aqui. Vou trazer exemplos, tá? E você vai ficar espantado. Então não perca a quarta-feira que vem. Vamos orar? Senhor, santo e bendito, glorificado seja teu nome. Muito obrigado pela bênção da vida, graça da salvação, existência e excelência da Bíblia, por esse encontro que tivemos, por esses assuntos. Obrigado pela riqueza, Pai, da inteligência, tanto humana quanto da tua revelação, em também não deixar a Bíblia chata de um jeito só. O Senhor misturou todos esses estilos, todos esses tipos, essas figuras, para tornar a Bíblia essa coisa monumental, essa palavra maravilhosa, toda cheia de recursos, que não nos deixa ficar nem entediados e nem preguiçosos, ó Pai. Obrigado por isso, muito obrigado. Obrigado pela vida de cada um que está participando dessa live, cada família, cada casa representado por eles sejam abençoados. E aqueles irmãos que vão assistir esse vídeo depois gravado recebam da mesma porção, da mesma bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Espero que você tenha gostado de mais esse encontro. Depois você me fala, tá? Me dá um feedback lá no WhatsApp, entre em contato e diz, olha pastor, vi isso, não vi isso, achei legal, não achei legal. É importante a gente saber, tá? Que Deus te abençoe, fique com Deus, tenha o restante de tarde abençoado em nome de Jesus.